O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando nos campos de trigo no dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusar. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, Irmãos e irmãs, nós estamos no novo domingo do tempo comum. Novo domingo do tempo comum. Por isso, o padre está usando a roupa, a casula, a cor verde. Porque a cor verde é a cor própria desse tempo comum que nós estamos renovando. Já a semana que se passou era a semana do tempo comum, mas como no domingo nós celebrávamos a solenidade da Santíssima Trindade, as cores das solenidades são cores de festa, é o branco, mesma cor do tempo passado. Depois, ao longo da semana, celebrávamos o tempo comum. Quinta-feira, a solenidade de Corpus Christi, por isso o branco na solenidade de Corpus Christi. E hoje, domingo, liturgicamente já estamos no domingo, para nós é sábado. Sim, sábado. Mas liturgicamente, como compreendiam os povos lá de onde Jesus nasceu, lá do Oriente, o dia não começa no amanhecer para nós. Olha, o dia começou. Não, para eles lá o dia começa no anoitecer. Começa no anoitecer e vai até o anoitecer do outro dia quando começa. Então, o outro dia. E a igreja, por isso que a véspera, a celebração do sábado, já é domingo liturgicamente. Por isso a liturgia é do domingo. E assim nós vamos renovar agora o
que é o ano B da liturgia, vocês podem olhar no livro de vocês. O evangelho que acompanha os domingos é o evangelho de Marcos. No tempo comum, nós vamos ler Marcos. E a liturgia desse nono domingo nos convida a refletir sobre o dia consagrado ao Senhor. Lá na primeira leitura do Deuteronômio, há uma recordação que é preciso guardar o dia de sábado, porque para o povo judeu, sábado era o dia sagrado do descanso, recordando ainda o livro do Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Diz o livro do Gênesis. É claro que Deus não precisa de descanso, quem precisa de descanso somos nós. Mas está aí justamente uma fundamentação de que o trabalho é importante, a dedicação é importante, mas é preciso também repousar. E no repouso não esquecer de dedicar tempo para adorar, para rezar, para consagrar também ao Senhor a nossa vida. Coisas que ainda hoje são motivo de discussão, né? Então, para o povo judeu, o sábado era um dia sagrado, porque o 7º dia Deus descansou. Então, o que nós estamos fazendo celebrando no domingo? Porque depois, com a ressurreição de Jesus, começa uma nova criação. O primeiro dia da semana nós ressuscita, o primeiro dia da semana é o domingo, passa a ser então o domingo, Dominus Dei, domingo, dia do Senhor. E aí então nós cristãos consagramos o domingo como o dia da ressurreição. É por isso que cada domingo é celebração de Páscoa. Toda celebração de domingo é a Páscoa semanal, que a gente celebra anualmente, mas que todo domingo semanalmente a gente celebra também a nossa Páscoa semanal. Bom, a primeira leitura do livro do Deuteronômio, ele não recorda tanto essa fundamentação de consagrar o 7º dia, porque Deus descansou no 7º dia, mas para lembrar, olha o que diz assim: o 7º dia é o sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum dos teus animais, nem estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim o teu escravo e a tua escrava repousem da mesma forma como tu. Irmãos e irmãs, entendamos aqui que a palavra de Deus, já no livro do Deuteronômio, tem também uma dimensão religiosa. Consagrar o sábado como um dia de adoração ao Senhor, mas é um dia de descanso, especialmente para aqueles que não teriam direito algum. Por isso, tem uma dimensão social. Lembra que tu fostes escravo no Egito. O escravo não tem direito a descanso algum. O escravo está ali para servir ao seu dono. Mas quando Deus escolheu o povo de Israel, Ele disse: eu escolho esse povo para ser um sinal. O povo de Israel tem que ser diferente. O povo de Israel não pode tratar os servos e servas da mesma maneira como ele foi oprimido no Egito. Por isso o sábado é também um dia de descanso para os pobres, para aqueles que perderam tudo, para aqueles que deveriam, na visão, lembremos, irmãos e irmãs, que nós somos humanos em todo tempo. Naquele tempo também existiam os gananciosos, os que queriam explorar os pobres, os que queriam impor pelo poder e pela força a dominação e a exploração. A palavra de Deus diz: olha, o escravo precisa descansar, o animal precisa descansar, o escravo, a escrava precisa descansar como tu descansa. Lembra-te que tu foste escravo. Então o povo de Deus, o povo de Israel, o povo eleito, é chamado também a colocar Deus, a
adorar o Senhor, mas não esquecer, não separar a adoração de uma dimensão de justiça. Dimensão de justiça. Porque quando a gente quer adorar a Deus, mas esquece das relações entre nós, essa oração que a gente faz não agrada a Deus. Ela não pode ser agradável. Quando eu digo, eu vim adorar o Senhor, mas eu odeio, eu tenho raiva, né? Jesus vai dizer: olha, se tu quer uma coisa com o teu irmão, antes de fazer a tua oração, vai primeiro te reconciliar com ele. Jesus é muito inteligente, olha o que Jesus fala. Assim a palavra de Deus nos recorda que uma oração, a oração que a gente dedica a Deus, ela não pode se desconectar dos outros aspectos da vida da gente. Ou seja, a oração ela tem que permear tudo. É como o fermento que Jesus disse que deve levedar toda a massa da nossa vida. Por isso, nós não podemos, inclusive inspirados na palavra de Deus, sermos aqueles que justificam explorações, dominações. A gente tem que se colocar contra. A gente precisa se manifestar, dizendo: não, isso é exploração. Exploração não pode ser da vontade de Deus. Explorar o outro, extenuar o outro, tirar a dignidade do outro, não é vontade de Deus, mesmo que eu fale o nome de Deus o tempo todo. Posso falar o nome de Deus o tempo todo, mas se eu não tiver uma prática de vida, essa oração diz muito pouco. Então, lembrar assim, precisamos descansar. Todo ser humano precisa, todo trabalhador precisa. O descanso é para recuperar as energias do corpo, mas é também para pensarmos naquele que deu para a nossa vida, naquele que deu para a nossa saúde, naquele que dá para nós as condições de nós mudarmos pela dignidade da nossa vida. Por isso, precisamos também dedicar tempo para Deus. Claro, cada um de nós precisa se perguntar: é a minha oração, pessoal, eu digo, muito importante, que nós vimos até tempos atrás, né, as próprias legislações mudaram. Hoje, antigamente, o sábado e o domingo era um dia sagrado mesmo, não podia fazer nada, não se abria nada. Hoje começou a se abrir o sábado, depois se abriu o domingo. Então começa, hoje já funciona 24 horas por dia, né? A gente não para mais. Claro, os tempos mudam, as leis mudam, muitas vezes mais inspiradas pela ganância do que pela necessidade, né? Alguns que querem continuar, mas não nos cabe aqui questionar isso, mas dizer: e a minha dedicação ao Senhor? E o meu tempo de descanso necessário para poder me refazer, para poder voltar ao trabalho com entusiasmo? Isso é muito importante. E Deus se preocupou com isso. É interessante que Deus se preocupe com isso, né? E Ele coloca, inclusive, na sua palavra. Irmãos, às vezes esse mesmo tema do dia dedicado ao Senhor no Evangelho vai ter uma outra conotação. Não sei se vocês perceberam que aqui no Evangelho, Jesus, Filho de Deus, e seus discípulos, os apóstolos, que estavam caminhando. Vocês lembrem-se que Jesus ele era mestre itinerante. Ele saía caminhando de cidade em cidade para anunciar a boa notícia: o reino de Deus está no meio de vocês. E numa dessas caminhadas de cidade em cidade, estava com fome. Na beira da estrada tinha uma plantação de milho lá, comendo as espigas de milho. E então os fariseus e discípulos de Herodes falaram: por que vocês estão violando o sábado? Então Jesus está sendo acusado justamente de não colocar o sábado em prática. Porque o que aconteceu? Aquele princípio lá do início, ele se tornou um modo também de oprimir as pessoas. E aí Jesus vai dizer: lembra-te que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso é muito importante.
Porque é interessante, irmãos, que Jesus, quando vai ser morto, quando ele é crucificado, quando ele é condenado à morte, uma das acusações contra Jesus é justamente essa daqui, que ele violou o sábado, que ele não respeitava as leis religiosas. E aí Jesus vai recordar que acima da lei, de toda lei, está sempre a pessoa humana, está sempre a vida. Uma lei não pode estar acima da vida. Ele recorda, olha, lembrem, e ele sabia, que um dia o Davi, o rei Davi, estava passando fome, tinha ido para uma guerra, não tinha o que comer, entrou no templo e comeu dos pães consagrados que estavam ali, que era permitido apenas aos sacerdotes. Ninguém acusou Davi de ter violado o sábado. Jesus fala isso para dizer, naquele momento lá, eles estavam passando por uma necessidade, e foi justificado. Esse também é o momento, não é uma violação qualquer, porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não acho legal. Eles estavam comendo o dia de sábado. E Jesus disse: olha, vocês se perderam, não compreenderam qual é o sentido do meu Pai, o sentido que Deus deu esse princípio. Ele deu esse princípio para que não haja exploração da vida, para que não haja dominação. Mas quando a gente lê uma coisa ao pé da letra e aí usa esse mesmo princípio para condenar, para massacrar, aí o que acontece? A gente se perde, como esses fariseus e esses herodianos se perderam, porque colocaram a lei acima de tudo. Aí Jesus vai dizer no outro momento: ai de vós que guardam o sábado bonitinho, só esperando passar o sábado para adulterar as medidas, para vender refúgio como se fosse coisa boa. Então Jesus vai no princípio, vai dizer: a lei pela lei não tem sentido. A lei, ela tem o sentido de promoção da vida. Não adianta eu aparentemente me portar aqui como alguém decente, como alguém exemplar, e lá no escondido fazer outra coisa errada. Aparentemente estou falando da coisa boa, estou fazendo a coisa certa, mas lá no escondido, aí eu faço todo tipo de barbaridade. Jesus está denunciando isso, e eles sentiram de tal modo que quando Jesus cura o homem, olha que interessante esse trecho também. Aí Jesus vai na sinagoga, que era a igreja daquele tempo, e lá tem uma pessoa, uma paralisia. Aí Jesus, que é o mestre da sensibilidade, chama aquele homem e diz: vem aqui para o centro. Todo mundo ora, e quando aquele homem, provavelmente esperançoso que recebeu uma cura, muitos olhares de reprovação, dizendo: será que nós vamos agora achar um motivo para condená-lo? Será que ele vai curar no dia de sábado? Olha que ponto que chegou. Aquele princípio que era para defender a vida, agora se torna um princípio para matar alguém. Jesus vai ser morto por essa lei. A lei que ele mesmo, sendo Deus, o Filho de Deus, vai ser morto por essa lei. Por quê? Jesus vai dizer: é permitido fazer o bem ou fazer o mal? É permitido curar uma pessoa ou não? Qual é o sentido maior? Observar a lei, não pode fazer nada, ou promover a vida? E aí Jesus, irmãos, nós lembremos, ele está nos convidando a termos uma postura muito mais ampla, um coração aberto. A lei pela lei não vale nada se nós não formos capazes de olhar com os olhares de Deus, com o olhar do amor, com o olhar da justiça, com o olhar da dignidade. E Jesus cura, mesmo sabendo que eles vão usar esse princípio para condenar a morte. Jesus curou aquele homem. E aí nós ouvimos a conclusão do evangelista Marcos. Depois que saíram da igreja, que triste isso, né?
depois que saíram da igreja, não estavam felizes porque uma pessoa foi libertada, não estavam felizes porque um irmão, uma irmã reconquistou a dignidade, não estavam contentes porque viram um sinal prodigioso que ninguém era capaz de realizar, mas ficaram cheios de ódio e raiva contra Jesus e decidiram matá-lo. É triste, né, irmãos? Nós pensávamos que aquele povo estava saindo da igreja. Provavelmente ela ouviu falar do amor de Deus, ouviu uma pregação sobre o amor de Deus. Mas o mais triste, irmãos, é que ainda hoje, nem sempre a escuta da palavra é capaz de nos libertar, de nos tornarmos pessoas mais amorosas, generosas. Tem muita gente em nome de Deus pregando ódio, pregando preconceito, pregando desprezo do outro. O que Jesus ia dizer para nós? Diz o Evangelho de Marcos que Jesus ficou muito bravo e ao mesmo tempo cheio de tristeza, porque aqueles que estavam lá eram duros de coração. Será que a dureza de coração também não pode nos atingir? Será que nós estamos totalmente libertos deste mal, a dureza do coração? A dureza do coração é algo que nos impede de ver a ação de Deus. Jesus, o próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado ali, e a humanidade raivosa, rancorosa, cheia de preconceitos, decidindo matar o Verbo encarnado. Aquele que veio morar no meio de nós para falar do amor de Deus é condenado à morte por fazer o bem. Isso tem que servir para nós de lição, irmãos e irmãs. Quando alguém, em nome de Deus, vier pregar divisão, raiva, preconceito, morte, destruição do outro, não pode falar, não pode estar vindo de Deus. Eu já disse isso aqui do mundo. Se alguém usar o nome de Deus, por mais bem que fale, por mais bonito que fale, por mais eloquente que fale, por mais vigoroso que fale, para pregar um Deus diferente do Deus de Jesus Cristo, não é o nosso Deus. Porque o Deus de Jesus Cristo pregaria o ódio, o Pai de Jesus Cristo pregaria a destruição de alguém, o Pai de Jesus Cristo, o Deus de Jesus Cristo pregaria a injustiça? Com certeza não. Jesus deu a vida para salvar, inclusive, aqueles que eram considerados desprezíveis. Ainda hoje, nós não aprendemos a lição. Aquele que estava ao lado de Jesus na cruz, que foi condenado por ser ladrão, bandido, Jesus disse ainda: hoje tu vai estar comigo no paraíso. Mas se fosse para nós, não, vai Jesus no inferno, mas no paraíso não pode não. Nós não entendemos ainda a dimensão do amor de Deus. Nós ainda não chegamos à barra do manto, do pé de Jesus da misericórdia. Mas precisamos ser recordados que Deus é misericórdia, que Deus é amor, e que quando nós nos sejamos ao amor, nós nos tornamos instrumentos da morte, como aqueles herodianos e fariseus, que se consideravam pessoas religiosas, inclusive mais importantes e melhores que os demais, mas que se tornaram instrumentos de Satanás, condenando Jesus à morte. Mas Jesus, o Filho do Deus vivo, Ele também dá a vida por esses que o condenam. Lá no final nos últimos momentos da sua vida, olha a prece de Jesus: Pai, se vinga deles. Não.
Pai, perdoa-nos, perdoa-nos. Quem é capaz de suplicar o seu algoz? E nós hoje nos dizemos discípulos e discípulas de Jesus. Por isso que é muito importante ao mesmo tempo exigente. Não é fácil. Não terminar o seu Jesus, eu sou cristão. Não é fácil ser cristão. É muito exigente. Porque ser cristão é colocar, é assimilar o jeito de Jesus viver, o modo de Jesus viver. E muitas vezes a gente quer ser cristão sem assimilar o modo de Jesus. Como é que é possível? Como é que é possível ser cristão, ser um homem e uma mulher de fé, mas o jeito de Jesus não? Amar não, perdoar não, servir não, doar não, ser generoso não, ser sensível a Deus não. Como é que é possível? Como é isso que nós vamos nos perguntar. Como é que é possível ser cristão e não querer assumir o jeito de Jesus? Por isso, a gente precisa pedir sempre a graça. E hoje nós estamos, e agora concluo, né? O nosso tema, já concluindo, dessa noite, o tema é Santo Antônio, nos fortaleça na fé e nas boas ações. Porque fé sem boa ação não pode existir. Eu só tenho fé, boa ação não. A fé frutifica em boas ações. Se a minha fé não frutifica em boas ações, quem sabe a minha fé esteja andando na direção errada. Porque se a fé não frutificar em boas ações, significa que a gente não aprendeu o exemplo. O exemplo de Antônio, o exemplo dos santos e santas, de tantos homens e mulheres ao longo da história. A fé sempre estava acompanhada de boas práticas. A santidade não é algo que cai do céu. A santidade é uma compreensão de que nós precisamos nos tornar iguais a Jesus. Foi assim que tantos homens e mulheres viveram santamente nesta terra, para dizer para nós que não é impossível. Antônio não era um extraterrestre. Ele desceu lá do céu com as auréolas e com os anjinhos na cabeça dele. Não. Antônio nasceu como nós, cresceu como nós, sofreu as mesmas contradições, provavelmente tinha os pecados dele, as fragilidades dele, mas, ao mesmo tempo, encarou como missão mais importante ser igual a Jesus Cristo. Igual não no sentido de se colocar na posição de Jesus, mas ter o sentimento de Jesus, ter as ações de Jesus. Então nós que somos devotos de Santo Antônio, que eu estava dizendo aqui, né? A gente lembra, Santo Antônio é casamenteiro, está todo animado, e é casadeiro também, mas Santo Antônio, acima de tudo, foi o homem da fé, do Evangelho, falava do Evangelho, pregava o Evangelho e conquistava as pessoas, não porque ele falava bonito, porque as pessoas, quando viam o Frei Antônio falar e viam as ações dele, falavam: esse homem é um santo, que ele coloca em prática aquilo que ele fala. Isso é santidade. A nossa fé ser transformada em prática. Aí a gente tem santidade. Muito bem. Estava pensando aqui no início, antes da reflexão, aonde que nasceu Santo Antônio? São Luís do Maranhão. Não. Aonde nasceu Santo Antônio? Agora, ele nasceu em Lisboa, por isso que eu não sei se essa devoção mais a Santo Antônio é para uma bela, mas tudo bem. Aqui nessa comunidade vocês são suspeitos, né? Mas a gente vai achar que é Santo Antônio mesmo, tá bom? Só não podemos bater pau, tá? Vamos ficar para renovar a nossa fé. Creio